Fala pessoal, vamos aqui continuar nossa revisão para o Eusébio, tá certo? Na parte de Direito Constitucional, beleza? Como falei para vocês, o objetivo não é esgotar o assunto, é tentar acertar as questões, tentar ali fazer uma previsão nas apostas normal do que pode cair, beleza? Pessoal, vamos lá. A parte dos fundamentos. Muniz, cuidado, ó. Pode ser que caia a questão confundindo fundamento, tá certo? Com os objetivos, com os princípios internacionais. Aqui vocês já estão bem cientes. Apostam na questão dessa. Por exemplo, quem são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, tá certo? E o pluralismo político. Pessoal, então o que é isso aqui? São fundamentos, ó. Observe que são substantivos, ó. A cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, beleza? São o que, Muniz? São os fundamentos da República. Aposto também no artigo 2, quando ele fala que são poderes da União independentemente e harmônicos. Então, os poderes da União, quem são os poderes? Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Detalhe, Muniz, eles são independentes, eles não se subordinam, eles são independentes e têm que ser harmônicos. Eles têm que ter sempre em harmonia, tá bom? É o princípio lá dos freios e dos contrapesos, tá bom? Então, os poderes é o legislativo, executivo e o poder judiciário. Já os objetivos, se você observar, ó, começa com verbos, ó. Quem são os objetivos da RFB, da República? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o quê? O desenvolvimento nacional. Erradicar, vai acabar com o quê? Com a pobreza, marginalização, as desigualdades sociais e as regionais. Então, são os objetivos da República. E promover o quê? O bem de todos, sem preconceito de raça, sexo, cor, idade ou qualquer outra forma de discriminação. Isso aí cai em prova? Vai cair, tá bom? Então, não esqueçam aqui dos objetivos. Para não confundir também com os princípios internacionais. Então, são três coisas que vocês não podem confundir. Fundamentos, objetivos e princípios internacionais. Quem seriam os princípios internacionais? Bom, nós temos aqui, são 10 princípios que eu coloquei para vocês. Ó. Independência nacional. Cuidado com esses que estão em vermelho, porque eu já vi cobrando na banca com Supan. Prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos e a não intervenção são princípios das relações internacionais, tá bom? Outra situação, ó, solução pacífica do conflito, repudiando o terrorismo e o racismo. Concessão de asilo político também é um princípio dentro da nossa República Federativa do Brasil, ela tem, tá bom? Dentro da própria Constituição diz isso. Igualdade entre os estados, defesa da paz. Isso aí são princípios de relações internacionais, tá bom? Então não confundam. Pessoal, a República Federativa do Brasil, ela faz isso buscando uma integração econômica, política e cultural entre os povos da América Latina. Cuidado, não é América do Sul não. Colocou América Latina. Então, ela sempre vai buscar através dos como é que eu posso dizer, dos grupos, né, do Mercosul, dos mercados, uma integração econômica, política, social, cultural dos povos da América Latina, visando uma formação de uma comunidade latino-americana de nações, tá bom? Então não esqueçam dessa integração econômica, política e social e cultural. Características dos direitos fundamentais. Outra aposta minha, Muniz. Características dos direitos fundamentais. Já começa que não existe direito absoluto, tá certo? Os direitos são relativos e eles são universais. Existe uma universalização dos direitos para todos, tá bom? Então, nenhum direito fundamental aí é absoluto. Aposto também muito nas gerações, tá certo? Na primeira e na segunda geração, aposto bem, tá certo? Por que, Muniz? Porque isso aqui pode cair tanto na parte de direitos humanos, quanto também na parte do direito constitucional. Eu acredito que se cair na parte dos direitos humanos, tá certo? Então, ó, nós temos os direitos de primeira dimensão, que marcam a passagem de quê? Do Estado autoritário para o Estado de direito. Ou seja, tirou o absolutismo, entrou o Estado de direito. Né? Onde os direitos de primeira geração, não existe uma participação do Estado.
Ele respeita as nossas liberdades individuais. Por exemplo, o artigo 5º da Constituição. São os direitos individuais, né, de primeira geração, civis e direitos políticos, onde o Estado ele tem que se afastar, ele tem que deixar eu exercer aquele meu direito, as minhas liberdades. Então são os direitos de primeira dimensão. Já o de segunda geração, aqui o Estado, diferentemente lá do primeiro, ó, daqui, ó, ele, em vez dele se afastar, ó, não participação do Estado, agora ele já se aproxima prestando positivamente a ação do Estado. São os direitos de igualdade, né? Por exemplo, Muniz, são os direitos à educação pública, que o Estado tem que prestar educação, ó, ele tem que chegar junto. A cultura, a saúde, seguro-desemprego, a aposentadoria, previdência. Então, observe que o Estado sempre está prestando isso para a gente. Pois é, são os direitos de segunda geração, tá bom? Os direitos de segunda geração são os direitos econômicos, sociais e culturais. Não confundam. Aqui existe uma prestação positiva do Estado. Nos direitos de primeira dimensão, o Estado tem uma liberdade. Na verdade, você tem uma liberdade para exercer as suas liberdades individuais. Não existe uma participação do Estado. São os direitos individuais, civis e políticos. Beleza, pessoal? Essa questão das gerações. Outra aposta também minha são o artigo 5º. Cair algum inciso do artigo 5º, eu tenho certeza que vai cair nessa prova da guarda, beleza? Muniz, direitos individuais coletivos. Todos são iguais perante a lei, tá certo? Os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, eles são garantidos a quem? Aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Sabemos que tem uma decisão que não é preciso a pessoa realmente morar no país, tá certo? Basta ela estar de passagem. O STF já decidiu isso, tá? Então, os brasileiros e estrangeiros residentes no país, eles têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. São invioláveis esses nossos direitos, tá bom? Relação à manifestação do pensamento. É proibido o anonimato. Nós podemos se manifestar, mas sendo proibido, é vedado o anonimato, tá certo? Relação à questão da prestação de assistência religiosa, Muniz, nas entidades, tanto civis e militares, beleza, é assegurado. É assegurado, o Estado assegura que ocorra uma prestação de assistência nessas entidades, civis e entidades militares de internação coletiva, beleza? Outra coisa, em relação aos autores de inventos industriais, Muniz, quando falar na questão autor de invento industrial, ele tem direito a ganhar pela invenção que ele teve, pela criação dele, pela propriedade da marca dele? Tem. Só que esse privilégio nos autores de invento industrial é um privilégio temporário, não é permanente, tá certo? Ele cria, vai ter um certo tempo que ele vai ganhar pela criação dele, depois fica com o Estado. Por quê? Porque o Estado ele tem um interesse, ele visa o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país, pela criação daquele rapaz. Então a lei ela assegura que esses autores têm um privilégio temporário e não privilégio permanente, tá bom? Questão da reunião, né, Muniz? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Precisa de autorização? Não. Não precisa de autorização para se reunir. Não precisa de autorização para se reunir, ok? Independentemente de autorização. Agora, essas reuniões, tá? Elas não podem frustrar uma outra reunião anteriormente que for convocada para o mesmo local. E, beleza, eu não preciso de autorização, mas eu preciso de um prévio aviso. Eu preciso avisar a administração, tá certo? Que vai ocorrer aquela reunião, é um direito que eu tenho, beleza? Relação ao brasileiro de ser extraditado, Muniz. A regra é que nenhum brasileiro nato seja extraditado, tá certo? O naturalizado ele pode, mas em algumas situações. Por exemplo, se ele comete um crime comum antes da naturalização dele, se ele matou uma pessoa, roubou, furtou, antes de ser naturalizado brasileiro, ele pode ser extraditado. Agora, se ele comete o crime de tráfico de drogas, ele é naturalizado, ele pode ser extraditado a qualquer momento. Beleza? Muito cuidado com esse inciso. O inciso da casa, também acredito, né, que a casa é um asilo inviolável do indivíduo. Ninguém pode entrar nela sem o consentimento do morador. A regra é que você entra com o consentimento. Mas nós temos exceções. Por exemplo, você pode entrar em caso de flagrante delito.
você pode entrar em caso de desastre para prestar socorro à pessoa e por determinação judicial, mas é durante o período do dia, durante o dia. Então não esqueçam dessas ressalvas aqui no direito de casa. Lembrando que esse direito de casa é um direito abrangente. Abrangente. Ele engloba o que, Muniz? Engloba escritórios profissionais de trabalho, locais de habitação coletiva, o trailer, tá bom? Lembrando que a bolé do caminhão, a bolé não entra no conceito de casa. Ela não entra no conceito de casa, ok? Muniz, relação ao sigilo de quê? Das correspondências, das comunicações telegráficas, tá bom? De dados e sigilo de comunicações telefônicas. Por exemplo, é inviolável, o que é inviolável? A minha correspondência, minhas cartas, as minhas comunicações telegráficas, os meus dados são invioláveis, né? E as minhas comunicações telefônicas, minhas ligações. Agora, pode ser interceptada? Pode alguém interceptar as comunicações telefônicas? Pode. Por isso que ele diz, ó, salvo no último caso, desde que tenha uma ordem judicial. Para quê? Para que eu vou interceptar a comunicação telefônica? Quando está acontecendo uma investigação contra o cara ou uma instrução processual penal. Então, nós temos uma ressalva na forma da lei. A lei já foi criada, né, que é a lei de interceptação. E ela traz as hipóteses da gente fazer essa interceptação telefônica. Tá bom? Então, grave esse inciso que, no caso das comunicações telefônicas, pode acontecer, né, a quebra da inviolabilidade, mas para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Então, existe uma ressalva aí, beleza? Relação aos direitos e às garantias que estão expressos dentro da Constituição, Muniz. Por exemplo, esses direitos eles não excluem outros decorrentes do regime. Por isso que a gente diz que os direitos individuais coletivos, os direitos fundamentais, eles são exemplificativos. Não só são aqueles direitos que estão dentro do artigo 5º, são outros direitos. Tá certo? Por isso que ele diz que não exclui outros decorrentes durante todo o texto constitucional. Beleza? Continuando, esse daqui coloca um asterisco, dá uma reforçada. Eu tenho quase certeza que pode cair a questão de associação. Beleza? Uma questãozinha de associação que pode estar caindo para vocês aí no concurso de Eusébio. Muniz, o que é que seria isso aqui? Vamos lá. Pessoal, para eu criar uma associação, eu preciso de autorização do Estado? Não, porque a criação de uma associação e das cooperativas na forma da lei independe de autorização. Não preciso pedir autorização para criar, já começa por aí. Se eu não preciso pedir autorização, também o Estado não pode interferir no funcionamento dessa associação. É proibida a interferência do Estado em seu funcionamento. Tá certo? Em relação à questão da liberdade de associação, existe a liberdade para fins lícitos. Eu não posso criar uma associação de caráter paramilitar de maneira nenhuma. Muniz, em relação às associações, se eu posso criar, eu também posso acabar ela, eu posso suspender. Por exemplo, as associações elas podem ser dissolvidas, elas podem ser acabadas ou podem ser suspensas. Agora, para eu acabar ela, dissolver ela, eu preciso de uma decisão que tenha um trânsito em julgado. Para eu suspender, basta uma decisão judicial. É o que ele diz nesse inciso. No caso do primeiro caso, que é para dissolver, precisa de uma decisão judicial transitada em julgado. Não sou obrigado a permanecer associado e nem a me associar. É o que esse inciso está dizendo. E quando existe uma autorização, a associação ela pode me representar. Representar quem? Os meus filiados, os filiados dela. Tanto nas esferas judicial quanto extrajudicial. Ela pode ir lá, ela tem essa legitimidade para fazer essa representação aos filiados. Mas desde que tenha o quê? A autorização. Então, não esqueçam desses detalhes sobre a associação, que isso aqui com certeza vai cair na prova. Requisição administrativa, Muniz. Bom, o que ele diz? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente pode usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver o dano. É a famosa requisição administrativa, quando o Estado ele pega uma propriedade que é tua para tentar impedir um perigo público, um iminente perigo público, tá certo?
Mas aí o que é que acontece? Ele só indeniza depois, aquela propriedade que ele pegou que era sua, somente se houver dano. Então a indenização é só se houver dano. Se ele pegar a propriedade e devolver do mesmo jeito, não tem o que indenizar. Só vai ter indenização se houver o dano. Questão da sucessão de bens dos estrangeiros que são situados no país, né? Esses bens de estrangeiros que estão situados no país. Muniz, a questão desses bens, por exemplo, eu tenho um pai que é estrangeiro e minha mãe é brasileira. Morreu o rapaz, né? Como é que fica? Em regra, eles já moravam aqui. A sucessão de bens de estrangeiros situados que estão dentro do Brasil vai ser regulado pela lei brasileira. É regulado pela lei brasileira. Agora, em benefício de quem? Ou dos filhos ou da mulher, né? Do decujus. Agora, se lá a lei do decujus do estrangeiro for melhor, for mais favorável ao filho ou à mulher, é utilizada a lei de lá. Mas a regra que é a sucessão de bens é aplicada à lei brasileira. Se a outra lei dele for mais favorável, aplica a lei dele. Beleza? Continuando aqui, essa questão, relação ao racismo. Muniz, como é que fica o racismo? Bom, o racismo é um crime que é inafiançável e é imprescritível. Não tem que pagar fiança para sair e é imprescritível. Ou seja, pode passar 30 anos, a pessoa pode ser punida pelo racismo ainda. Não tem prescrição, tá bom? Em regra, os crimes são prescritíveis. Cada um tem seu tempo. Mas o racismo ele é inafiançável, ele é imprescritível e ele é sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Esse aqui é importante. Acredito que esse daqui possa cair dentro da matéria de direitos humanos, em relação aos tratados e às convenções internacionais que falam, que versam sobre o quê? Sobre direitos humanos. Esses tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, pessoal, se eles for, o nosso presidente vai lá, através das funções de Estado, né? Ele é o chefe de Estado, pega o tratado, traz para o Brasil, vai lá para o Congresso Nacional, e aí tem um quórum de aprovação. Se for passado nas duas casas do Congresso, ó, tanto no Senado quanto na Câmara, em 2 turnos. Agora, se ele passar por uma aprovação de 3/5 dos votos, ó, cada casa do Congresso, 2 turnos, 3/5 dos votos dos membros, eles vão ser equivalentes ao quê? Às emendas constitucionais. Ponto final. Se ele passar nesse quórum, ele vai ter status de emenda constitucional. Detalhe, tem que ser um tratado internacional e tem que falar de direitos humanos. Beleza, pessoal? Relação à prisão. Ninguém é preso, ninguém vai ser preso, senão ou flagrante delito ou por uma ordem escrita judicial, uma autoridade judiciária. Tá certo? Salvo nos casos de que for um militar, né? Porque ele pode ser preso também por transgressão militar ou um crime propriamente militar. Beleza? Relação ao mandado de segurança, também é uma aposta minha, que o mandado de segurança, ele serve para quê? Para proteger direito líquido e certo. Proteger direito líquido e certo. Quando não for aparado por um habeas corpus ou por habeas datus. Nós sabemos que o habeas corpus é quando tem a questão da um abuso ou ilegalidade na sua liberdade de locomoção. O habeas data é quando tem a questão de retificação de dados ou a busca de dados pessoais, beleza? Quando é negado, tá bom? Então você entra com habeas data. Não se encaixou no habeas corpus, não se encaixou no habeas data, entra com mandado de segurança, que ele vai proteger o teu direito que você tem, um direito líquido e certo. O mandado de segurança, pessoal, é uma garantia, tá? Ele é uma garantia. Por exemplo, o direito de reunião. Você não tem o direito de reunião se a administração negar esse direito. Se a administração nega esse direito líquido e certo, o que é que vai acontecer? Você tem um mandado de segurança, que é um remédio, que é para ser utilizado contra aquele direito que você tinha. Beleza? O habeas corpus, ele é utilizado quando ocorre uma violência ou uma coação na sua liberdade de locomoção. Então, o habeas corpus ele é utilizado quando existe uma violação ou uma coação na sua liberdade de se locomover por parte do poder público. Então, quando você é preso, geralmente os advogados eles entram com o quê? Entra com habeas corpus. Beleza? A ação popular, Muniz. Bom, qualquer cidadão
Qualquer cidadão, pessoal, ele é parte legítima para propor uma ação popular. Cuidado que ele pode botar qualquer pessoa. Cidadão não é pessoa, não é a mesma coisa. Cidadão é aquela pessoa que está com seus direitos políticos, a votação em dia. Tá certo? Então, se ele botar qualquer pessoa, tá errado. Qualquer cidadão tem direito de entrar, propor uma ação popular. Para quê? Para avisar, anular um ato que a administração está lesionando o patrimônio público. Né? Tá ferindo a moralidade administrativa, tá prejudicando o meio ambiente, tá prejudicando o patrimônio histórico e cultural, entra com ação popular. Muniz, ele fica isento de custos? Em regra, a pessoa que entra fica. Mas se for comprovada que a pessoa agiu de má fé, ela vai pagar tudo. Ela vai ficar com os custos. Beleza? Não haverá penas de quê? Nessa parte, ó, nós não temos penas de morte. Cuidado. Nós temos exceção. Em caso de guerra declarada, tem a pena de morte. Não pode caráter perpétuo, não pode trabalhos forçados, não pode banimento, não pode penas em caráter cruel. Então, pena de morte é aceita no Brasil? É, em caso de guerra declarada, tá bom? O STF entende que o rol do artigo 6º, pessoal, agora a gente vai entrar nos direitos sociais, tá bom? Finalizamos a parte do artigo 5º, que eu acho que é o que pode cair para vocês, minhas apostas, né? Então é o seguinte, entraremos agora nesse ramo dos direitos sociais, tá certo? E de cara eu já digo que os direitos sociais não só são aqueles que estão no artigo 6º. Ele é um rol exemplificativo, existem outros pela Constituição. Aposta no artigo 6º. São direitos sociais, agora vocês têm que decorar, viu? Ó, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social também é um direito, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, beleza? São direitos sociais. Então vamos lá, pessoal. Se cair dizendo que propriedade está incluso, tá certo? Não. Direito à propriedade está lá no artigo 5º, tá? Não é aqui um direito social do artigo 6º. Educação, saúde é um direito social, alimentação, trabalho, moradia, o transporte para você se deslocar, o lazer, a segurança, a previdência também é um direito social, né? Que são aqueles direitos em que o Estado ele tenta prestar isso para você, prestação positiva do Estado. Ele tenta fornecer, é um direito de segunda geração esse direito social, lembra? Então, assistência aos desamparados, proteção da maternidade e da infância, beleza? No artigo 7º, ele vai falar dos direitos dos trabalhadores urbanos e os rurais, né? Nós temos os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Cuidado, nós temos direito ao seguro-desemprego, tá? 13º salário, importante, tá? O 13º. Salário família para aquelas pessoas de baixa renda. Licença gestante, 120 dias. Salário maternidade, licença paternidade, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, beleza? Muniz, como é que fica em relação aos outros direitos que os trabalhadores urbanos e rurais têm? Bom, redução aos riscos inerentes ao trabalho, adicionais de periculosidade, insalubridades e atividades penosas. São direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais. Redução aos riscos inerentes ao trabalho, adicionar periculosidade, insalubridades e atividades penosas, beleza? Outro direito também, ó, que eu aposto em relação à aposentadoria, que eles têm direito também, assistência aos filhos de até 5 anos de idade em creches e pré-escolas, tá certo? Em relação a creches e pré-escolas. Muniz, no 23 ele fala o seguinte, ó, cuidado com a idade. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre para quem? Para menores de 18 anos. Então, quem é menor de 18 anos, quem é maior de 16 até 18 pode trabalhar, mas não pode trabalhar onde? Em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Beleza? Em relação ao cara que tem 14 anos de idade, a partir dos 14 anos ele pode trabalhar? Pode, mas só como jovem aprendiz. Beleza? Ele só vai trabalhar como jovem aprendiz. Então, o trabalho perigoso, noturno e insalubre, menor de 18 anos não pode. Entre 16 e 18, não pode. E a partir dos 14, eu posso ser na condição de aprendiz. Beleza? Relação ao serviço extraordinário, se eu passo
começa a trabalhar uma hora extra, né? Essa remuneração do serviço extraordinário, ela tem que ser superior no mínimo a 50% do normal. No mínimo 50% do normal, beleza? Essa remuneração em relação ao serviço extraordinário, beleza? Existe a proteção do salário também dentro dos direitos sociais. Essa proteção, inclusive, se existir uma retenção de salário, um direito que era seu, essa retenção de forma dolosa por parte do patrão, ele pode ser punido, beleza? Porque é crime você reter dolosamente. Não é culposamente, é dolosamente, beleza? Se cair dolosa e culposa na questão, vai estar errado, beleza? Também tem o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer esse direito de greve, né, sobre os interesses que devam por meio dele defender. Então, é também uma aposta minha. Entrando nos direitos de nacionalidade, pessoal, a questão de conhecer quem são os brasileiros natos. Quem seriam os brasileiros natos? Bom, os natos, pessoal, já é os que nascem aqui, né? São os que nascem aqui, pelo critério ius solis. Mas tem uma hipótese que eu acho que pode cair para vocês, que é essa daqui, ó. Brasileiros natos. Os nascidos no estrangeiro, até mesmo o cara que nasce no estrangeiro, mas o pai ou a mãe, se tiver a serviço do Brasil, então ele é considerado brasileiro nato. Mas o pai e a mãe tem que estar a serviço do Brasil, mesmo que ele nasça no estrangeiro. Aqui é o critério, sabe o que, ó? Aqui é o critério ius sanguine, beleza? Ius sanguine, beleza? É o critério ius sanguine, beleza? Porque é que ele não nasceu no Brasil. Ele não nasceu no Brasil. Ele tinha um pai ou a mãe brasileira que estava a serviço do Brasil lá no outro país. O menino nasceu lá, é considerado brasileiro nato, beleza? Outra hipótese aqui, ó. Essa aqui a gente já viu, né? Desde que esteja a serviço da República Federativa. Outro caso que é brasileiro nato. Os nascidos aqui no Brasil, nasceu no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, ó. Vamos supor que os pais do menino eram estrangeiros. O menino nasceu aqui. Vai ser brasileiro nato. Agora, os pais dos meninos não podem estar a serviço do seu país. Então, esse é o detalhe, tá certo? Não podem estar a serviço do país deles. Então, nasceu aqui pelo critério ius solis, é brasileiro nato. Nasceu lá fora, é filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. Se estiver a serviço do Brasil, é considerado brasileiro nato. Beleza? A Constituição Federal, como regra, pessoal, ela adotou a teoria do ius solis, nascer aqui no Brasil, né? Solo. Mas ela também aceita, né, a questão da teoria ius sanguinis, ou seja, aquela questão de eu ir lá para outro país, pelo fato do pai ser brasileiro, estar a serviço do Brasil, ter o sangue, então é aceito também pelo critério ius solis e ius sanguinis. São os dois critérios. Um é pelo sangue, o outro é pelo solo. Beleza? Critérios, como é que vai ser decretado a perda da nacionalidade desse brasileiro? Ele pode, né, ser nato, naturalizado. O nato a gente sabe que nem extraditado ele pode ser. Mas a nacionalidade ela pode ser perdida. Primeiro, por uma decisão, por uma sentença judicial, tá certo? Uma sentença judicial, o cara perde a nacionalidade, né? Foi cancelada a naturalização do rapaz. O cara se naturalizou, teve algum problema, cometeu alguma situação, cometeu um crime, vai perder a nacionalidade, tem que ser por uma sentença judicial. Tá bom? Alguma atividade nociva ao interesse nacional ele fez. Beleza? Ou ele vai perder também a nacionalidade se ele adquirir outra. Não, eu quero outra. Ele deixa de ser brasileiro e vai ser francês, por exemplo. Agora, vai ser declarada a perda de nacionalidade do brasileiro o quê? Se ele adquirir outra nacionalidade. Agora, por exemplo, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Se a lei estrangeira reconhecer que ele pode ter as duas, então ele fica brasileiro e fica francês, por exemplo. Se a lei da França reconhecer que ele pode ter as duas. Beleza? Aí ele não perde. Outra hipótese que ele não perderia se ele adquirisse outra nacionalidade é se para ele permanecer lá no outro país, ele teria que se naturalizar lá pelo outro país. Então é uma condição, uma obrigação. Aí nesse caso o Brasil disse assim, não, meu amigo, eu sei. Por exemplo, é o caso do jogador de futebol, eles têm que permanecer lá. Então,
Existem países que para você permanecer lá, você tem que se naturalizar. Entendeu? Então o que é que vai acontecer aqui? O Brasil vai dizer não. Ele reconhece, né, a situação e vai fazer com que ele seja brasileiro e seja francês também, não perdendo assim a nacionalidade. Então, as duas hipóteses para perder a nacionalidade é caso você queira adquirir outra, com exceção dessas duas hipóteses que eu falei, ou tiver sua naturalização sido cancelada por sentença judicial transitada em julgado. Questão que pode cair também. Relação aos cargos privativos de brasileiros natos. Quem são os cargos privativos de brasileiro nato, Nis? Grifos presidentes. Ó. Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado. O deputado federal e o senador não precisa ser privativo de brasileiro nato. O que precisa ser presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente, vice-presidente da República. Entendeu? Outra situação aqui. Ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do STF. Cargos de carreira diplomática. Oficial das Forças Armadas, não é das polícias. Oficial das Forças Armadas. E os ministros do Estado da Defesa, né, que é o ministro, que são cargos relacionados à segurança. Então realmente tem que ter um brasileiro nato. Não é interessante colocar uma pessoa que já foi de outra nacionalidade. Pode ser que internamente ela tenha algum sentimento pelo país dela. E são cargos aqui necessários à segurança. Então, pessoal, os presidentes, cuidado. Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado. Não é os deputados nem os senadores. São os presidentes. Ministro do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa, que é o ministro da Defesa, também tem que ser privativo, né, de brasileiro nato. Saindo dessa parte da nacionalidade, entraremos nos direitos políticos. E uma das minhas apostas dentro dos direitos políticos é a questão do alistamento eleitoral e o voto. Tá certo? Muniz, o voto ele é obrigatório. Tá? O voto é obrigatório para os maiores de 18 anos. Então, os maiores de 18 anos são obrigados a votar. Agora, cuidado. Onde é que ele é facultativo, o voto? Quem é analfabeto? O analfabeto ele escolhe se ele quer votar ou não quer. Agora, ele não pode se eleger. Analfabeto não pode se eleger. Maior de 70 anos também não é obrigado a votar. Beleza? Os maiores de 16 e menores de 18. Então, quem tem entre 16 e 18 também é facultativo a votação. Beleza? Maior de 70, analfabeto e os maiores entre 16 e 18 anos são os votos facultativos. O parágrafo 2º ele fala o seguinte: relação de quem não pode se alistar como eleitor. Quem é que não pode votar, Muniz? Os estrangeiros não podem e nem os conscritos. Quem são os conscritos? Aquele pessoal que está durante o período do serviço militar obrigatório. A soberania popular, né, ela é exercida através de quê? Do sufrágio universal, pelo voto direto e secreto. O voto é secreto. Então, a soberania, pessoal, ela é exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e o voto secreto, com valor de igual para todos. Agora, detalhe. Existe a democracia direta, né? Você exercer essa questão do sufrágio diretamente. Através de quê? Diretamente, ó. Diretamente você vai exercer o quê? Bom, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Beleza? Então, nós podemos fazer um plebiscito, que plebiscito é você se reúne e o povo vai dizer se pode ou não pode fazer aquilo. Beleza? Então, é o povo que diz. O referendo, a administração faz uma coisa e depois ela coloca em votação, mas ela só bota em votação depois que ela fez. Plebiscito não, a administração só pode fazer depois da votação do pessoal. E a iniciativa popular são aquelas assinaturas que você colhe com a iniciativa popular para aprovar um projeto de lei, por exemplo. Beleza? Então, essa soberania popular ela é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. Plebiscito, referendo e iniciativa são formas diretas de você exercer. As formas indiretas é através dos nossos representantes que a gente elege. Tá bom? Então, tá aí. Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Não esqueçam que pode cair na prova de vocês, ok?
Condições de elegibilidade, acredito muito na questão da idade mínima, tá certo? Das condições de elegibilidade. Por exemplo, para prefeito, pessoal, tem que ter uma idade mínima de 21 e para vereador, idade mínima de 18 anos. Também para deputado federal, deputado estadual, ó, 21 anos. Impugnação de mandato, pode ter, Muniz? Pode. Que é a impugnação perante a Justiça Eleitoral. Prazo de 15 dias contados da diplomação do cara. O cara foi diplomado, tem 15 dias para entrar com a impugnação do mandato. Beleza? Aí vai ter que ser instruído com as provas em relação ao abuso que ele cometeu, ou a corrupção, ou a fraude que gerou a impugnação do mandato. Ok? Então o prazo aí 15 dias depois da diplomação. Entrando na parte de organização político-administrativa, no artigo 18, pode acreditar, tem uma aposta grande, onde ele diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil é o que, como é que é formada essa organização? Pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Ó. Então, ó, esses quatro aqui formam a organização político-administrativa. Repito, União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Relação da criação de municípios, Muniz. É importante? Com certeza. Fazendo prova para a guarda municipal, né? Municipal. Município pode se desmembrar? Pode. Pode se fundir com outro? Pode. Pode se incorporar? Pode. Pode criar um novo município? Pode. Mas uma lei estadual, ela vai fazer a criação, mas quem determina o período de criação é uma lei complementar federal. Então, olha que interessante. Ó. A lei complementar vai dizer o período que tem que ser criado. Uma lei estadual vai criar ou desmembrar o município, dependendo do que ele esteja fazendo. Mas essa lei só vai ser criada, a lei estadual só vai criar antes, tem que ter o quê? Um EVM, que é um estudo de viabilidade municipal para saber se a população quer. Tem que ter um plebiscito também, ó. Tem que ter uma consulta prévia ao povo, para saber se as populações querem, né? Após a divulgação dos estudos de viabilidade. Divulga os estudos que se realmente tem viabilidade, acontece o plebiscito. Uma lei complementar, ela diz o período para ser criado, e a lei estadual, ela cria. Mesmo a lei estadual, ela cria. A lei complementar, ela só diz o período. Beleza? Então, existe a possibilidade, sim, de incorporação, fusão dos municípios, criação, aí, ó. Criar, incorporar, fundir, desmembrar os municípios, ok? No artigo 29, ele vai falar do seguinte. O município reger-se-á por lei orgânica. Então, a constituição do município é como se fosse a lei orgânica. Como é que ela é votada? Ela é votada em 2 turnos, tá? Esses 2 turnos têm um intervalo mínimozinho de 10 dias entre um turno e outro, tá certo? Ela é aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Se for aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, tá certo? Em 2 turnos, ela for aprovada, vai ser promulgada e vai atender os princípios estabelecidos na nossa Constituição, que é a nossa lei maior. Então, muito importante na criação da lei orgânica, né? Atento aos prazos, ó. Intervalo mínimo de 10 dias e aprovada com 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que vão criar, os vereadores, aí, a nossa lei orgânica do município. O município de Eusébio tem em torno de 50 e poucos mil habitantes. Então, o que acontece? 15 vereadores, tá certo? Acima de 120 mil, 19 vereadores. Beleza? Então, só a título de informação para vocês, que está previsto lá na parte da Constituição, tem 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil até 80 mil. Então, acredito que tem 15 vereadores nos municípios de Eusébio. Ok? Então, não esqueçam desses detalhes. Muniz, e a fiscalização do município, como é que fica? Ela é exercida pelo Poder Legislativo do município, que é a Câmara dos Vereadores, mediante controle externo. Controle externo. Então, essa fiscalização do município, ela é exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante controle externo. Vai ser controlar as atividades da prefeitura. E também a prefeitura tem uma espécie de sistema de controle interno, que ela vai fazer
o seu controle internamente. Mas também existe o controle externo, que é através do Poder Legislativo, que é a Câmara dos Vereadores. Tá bom? O controle externo da Câmara Municipal, ela é exercido com auxílio de tribunais de conta dos estados, porque não é todo município que tem tribunal de conta do município. Então, a Câmara dos Vereadores, ela tem um auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Tá certo? Ela tem esse auxílio para poder continuar a fiscalização. Bom, as contas dos municípios ficam durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para a pessoa ver como é que é as contas dos municípios, período de 60 dias. É proibido a criação de tribunais, conselhos ou de contas municipais, importantíssimo, tá? Os que já foram criados permanecem. Agora não pode ser criado, como São Paulo, né? Não pode ser criado tribunal de contas municipais, nem conselhos, nem órgãos de contas municipais. Não pode. Questãozinha de prova, viu isso aqui? Entrando na parte de organização política administrativa, vamos lá para a parte de competências dos entes. São bens da União. Quem são os bens da União, pessoal? As terras devolutas. Vocês vão lá olhar no artigo 20, vão ler, fazer uma passagem rápida para tentar decorar o máximo. Tá certo? Eu coloquei algumas aqui que eu acho que pode cair. Tá certo? Então, o que são os bens da União? O que seriam os bens da União? São as terras devolutas, que são indispensáveis à defesa das fronteiras. Então, aquelas terras de fronteiras, né, são as terras devolutas que vão ser colocadas para a questão de tiver uma guerra, né, seja indispensável para defender as fronteiras. Então, são as terras devolutas, são bens da União. Terras que são tradicionalmente ocupadas pelos índios, também são bens da União. Terrenos de marinha e seus acrescidos, aquelas praias, né? Então, as terras de marinha são bens da União, ok? Também são bens da União em relação ao município, muito importante isso aqui, ó, as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países. Então, aquelas ilhas que têm um limite com outros países é um bem da União, tá? As praias marítimas também. Agora, olha o detalhe. As ilhas oceânicas e costeiras, ilhas excluídas destas, as que contenham a sede do município. Exemplo, Florianópolis. Exemplo, Vitória, né? Vitória, Florianópolis, pessoal, são o quê? São ilhas, beleza? Tem a questão lá do Maranhão também, São Luís, né? São ilhas oceânicas e costeiras. A regra é que as ilhas oceânicas e costeiras eram bens da União. Agora, se essa ilha for sede do município, aí é do município, né? Não é um bem da União. Então, muito cuidado com isso aqui. Beleza? Ó, coloca aqui como exemplo, ó, a cidade de Florianópolis, Floripa, para não esquecer. Floripa, São Luís, Maranhão, são ilhas, mas são ilhas que contêm a sede dos municípios. Aí já não é mais um bem da União. Competências da União, no artigo 21, acredito que caia uma dessas competências. É a competência da União o quê? Explorar serviços de instalações nuclear. Falou nuclear, é da União. Explorar serviços de energia elétrica. Aproveitamento energético dos cursos de água. Também um bem da União. Tá certo? Agora, o 22, eu acho muito importante. É as competências privativas da União para legislar, criar leis. Quem é que pode legislar sobre esse assunto? Bom, importante. Esse primeiro aqui eu coloco como alerta vermelho. Todo esse artigo, alerta vermelho. Por quê? Porque quem tem competência para criar crimes, dizer o que é crime é a União. Por isso que ele diz, ó, compete privativamente à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, pessoal, ó. Ei! Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. É competência de quem para legislar? Da União. Se é privativa, é porque ela pode ser delegada para um outro ente. Ela pode delegar para o Estado, mediante as competências específicas. Então, se ela é privativa, ela pode ser delegada. Beleza? Delegada.
delegada. Beleza? Delegada. Então, direito civil, comercial, direito penal, pessoal. Direito penal. Ó, direito penal é competência privativa da União legislar sobre esses assuntos. Tá bom? Águas, energia, informática, telecomunicações, radiodifusão também privativo da União. Trânsito e transporte, ó, quem faz o CTB, né? Quem vai dizer o que é as resoluções, tudo com TRAN. Então, legislar sobre trânsito e transporte é competência da União. E também sobre as populações indígenas, também, além de ela ficar as terras, né, dos indígenas ser bens da União, legislar sobre as populações indígenas também é privativo da União, tá bom? Isso tem interesse. Entrando na parte da administração pública, que é sempre cobrado, em relação que a administração pública, tanto a direta quanto a indireta, ela é regida pelos princípios que eu já falei na aula de direito administrativo, que é quem? A administração direta, pública, direta e indireta, pessoal, elas são regidas por quem? Elas vão ser regidas por quem? Pelos princípios da legalidade, impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Tá certo? Então, essa administração pública direta e indireta, elas vão estar regidas por princípios. E esse princípio é o LIMP. É o LIMP de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Ok, pessoal? Só um detalhe para vocês, ó, que eu queria falar para vocês. Na administração pública direta, para criar órgãos, ocorre a desconcentração. Para criar órgão, ocorre a desconcentração. Para criar os entes da administração indireta, ocorre pela descentralização. Beleza? Os órgãos não têm personalidade jurídica. As entidades da administração indireta têm personalidade jurídica, beleza? Quem são os órgãos da administração indireta? Nós temos quem, Muniz? As autarquias, né? Nós temos as autarquias, as empresas públicas, sociedade de economia mista e as fundações públicas. Beleza? Fundações públicas. Então, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e as fundações são entes da administração indireta. Já a administração pública direta são aqueles entes políticos, né? As secretarias, os ministérios. Então, para eu criar órgão, ocorre o quê? A desconcentração. Para criar entidades, ocorre a descentralização. Beleza? Nos órgãos, existe relação de subordinação. Na administração indireta, entre a administração indireta e a administração direta, não existe subordinação, existe só uma vinculação. Beleza? E elas respeitam esse princípio da legalidade até aqui a eficiência. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos partindo aqui. Prazo de validade para o concurso, Muniz. Até 2 anos, prorrogável por igual período, só uma vez. Então, prazo de validade do concurso, até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. As funções de confiança, pessoal, elas só podem ser exclusivamente exercidas por servidores efetivos, tá bom? Pode cair na questão que as funções de confiança, elas poderiam ser exercidas por servidores que não eram efetivos, tá errada. Função de confiança é exclusivamente por servidores efetivos. Em relação à remuneração envolvendo a questão do município, é importante nós entendermos que essa remuneração e o subsídio das pessoas que ocupam cargos, funções e empregos da administração direta, ela não pode exercer um subsídio mensal em espécie, aplicando-se como limite os municípios, então os servidores do município, no caso a guarda municipal, o teto dela é o subsídio do prefeito. Mas o teto geral, ninguém, executivo, legislativo e judiciário, não pode passar do que ganha o ministro do STF. Beleza? Mas dentro do município, o limite é o subsídio do prefeito. No caso das guardas municipais, o limite dela vai ser o prefeito. Beleza? Em relação à remuneração e subsídio. O teto geral são os ministros do STF. Esses aqui são importantíssimos. Os vencimentos de quem?
do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, juntando os dois, ó, os vencimentos dos cargos do poder e os vencimentos do cargo do Poder Judiciário, eles não podem ser superiores ao que é pago pelo Poder Executivo. Tá certo? Importante isso aqui também. Às vezes eles trocam. Diz que o Executivo e o Legislativo não pode ser superior ao Judiciário. É errado. Os vencimentos do Legislativo e os vencimentos do Judiciário não podem ser superior aos vencimentos do Poder Executivo. Tá certo? E os acréscimos, Muniz, pecuniários, percebidos pelo servidor, são aqueles acréscimos, as gratificações, né? Olha, interessante isso aqui, ó. O cara recebe aqui um salário X mais uma gratificação. Posteriormente, ele vai receber mais uma gratificação mais ainda, depois mais na frente. Uma concessão de um outro acréscimo. Me diga uma coisa. Para ter um acréscimo, tem que ter um salário base. Para eu aumentar esse salário, 30% do vencimento, Porque assim, tem aqui o soldo, né? O salário base mais as gratificações. Para eu dar outro acréscimo, eu não posso considerar esse, o base, e a gratificação. Porque senão, 30% do geral seria muito dinheiro, né? Aqui é 30% só do base. Então é o seguinte, ó, é o que ele está querendo dizer. Ó. Os acréscimos pecuniários que o servidor recebe não pode ser computado nem acumulado para efeito de novos acréscimos. Então, ó, se fosse assim era bom demais. Porque tem aqui o salário base e o acréscimo. Se eu aumentar 30% em cima disso aqui, vai dar muito dinheiro. Quando tem um outro acréscimo, um aumento de salário, é em cima do valor base. Valor base, é só desse valor base, que é menor. Por isso que o acréscimo ele é pouco. Então eu não posso contar essa gratificação na soma para efeito de aumentar mais os novos acréscimos, tá bom? Já falei da questão da proibição da acumulação de cargo. Em regra é vedado, mas se tiver compatibilidade eu posso ter 2 cargos de professor, professor com técnico científico ou 2 cargos privativos de profissionais de saúde. Beleza? Importante, importantíssimo. Muniz, e os atos de improbidade? Já até falamos dentro do direito administrativo. Quais são as sanções para quem comete atos de improbidade? Isso aqui é até constitucional. Quem pratica ato de improbidade vai ter o quê? Suspenso os seus direitos políticos, vai perder a função, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Então é interessante você decorar isso aqui, quais são as sanções dos atos de improbidade? Suspende os seus direitos políticos, se você for um funcionário que se enriquecer ilicitamente, vai suspender os direitos políticos, vai perder a função pública, os bens vão ficar indisponíveis e vai ter que ressarcir os prejuízos que ele causou à administração. Suspensão, direitos políticos, beleza? Perda da função, indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Partindo aqui na nossa revisão, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público. O que é isso aqui, Muniz? Pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, se elas causarem danos, né, os agentes que estão prestando serviço causarem danos a terceiros. Como é que é? Pessoal, a responsabilidade administrativa, a responsabilidade civil, né, da administração pública, ela é objetiva. Ou seja, se os agentes, interessante isso aqui, é objetiva a responsabilidade. É uma responsabilidade objetiva e não subjetiva. Ou seja, se os agentes causarem um dano, bater no carro de um terceiro, no carro da prefeitura, né? Bater no outro carro aqui, como é que acontece? O Estado vai lá, paga, e depois ele entra com efeito regresso em cima do seu servidor, para analisar se ele teve dolo ou culpa. Porque aí eu vou analisar. Eu vou entrar com efeito regressivo em cima dele. Então, as pessoas jurídicas de direito público e a direito privado que prestam serviço público respondem pelos danos que os seus agentes causarem. No caso, o Estado vai responder. Agora,
é assegurado o direito de regresso contra o responsável, no caso o agente aqui, em caso de dolo e culpa. Então o Estado ele entra com um efeito regressivo para saber se o rapaz teve dolo ou culpa. Se ele teve dolo, culpa, então nesse caso vai ser descontado até do salário dele, tá certo? Que o Estado pagou. O artigo 38 vai dizer que ao servidor público da administração direta, autárquica, fundacional, no exercício de mandato eletivo, importante. O cara é servidor público e ele foi eleito. Se ele for eleito vereador e se tiver compatibilidade de horário, ele recebe pelo cargo dele e recebe como vereador. Ô, corra boa, né, professor? Percebe as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo dele. Se não houver compatibilidade, aí ele vai ter que optar. Beleza? Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, beleza? No exercício do mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, que é isso aqui. O servidor público da administração direta, em relação quando ele vai para o mandato eletivo, ele se elege. No caso de prefeito, ele se afasta do cargo dele. Para vereador, se tiver compatibilidade, ele pode acumular. Mas para prefeito, ele tem que deixar o cargo dele, né? Agora ele pode optar pela remuneração. Beleza? Porque a lei diz, ó, ele pode, ou ele recebe como prefeito, ou ele recebe pelo cargo anterior. Facultado optar pela sua remuneração. Beleza? Na parte de segurança pública, beleza? Dentro do edital, faço minhas apostas em relação que a segurança pública é um dever do Estado e direito e responsabilidade de todos. Então, o Estado tem o dever de prestar, mas também nós temos a responsabilidade da segurança pública também. Tá certo? Quem são os órgãos da segurança pública? Detalhe, Guarda Municipal não entra aqui, não entra. Quem são os órgãos? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil e a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. Recentemente, foi incluído quem? As polícias penais federais, estaduais e distritais. Recentemente. Beleza? Então, recentemente foi incluída as polícias penais. Esses são órgãos públicos. E a Guarda, Muniz? Onde é que entra nisso aqui? Não entra. A Guarda Civil, que é chamada também, né? Não entra aqui nesse pacote. Beleza? Não entra no pacote. Beleza? Quem são os órgãos? Polícia Federal, Rodoviária, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e as polícias penais. Beleza? Outro trecho importante. As polícias militares fazem o quê? Elas realizam o quê? A polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Falou em policiamento ostensivo e a PM. E a guarda faz policiamento ostensivo? Não. Porque é o seguinte, ó, na rua, patrulhando, prendendo, levando para a delegacia, isso aí é atribuição da polícia militar. Preservação da ordem pública. Os municípios, de acordo com o artigo 144, eles podem criar as guardas para quê? Para proteger os bens, serviços e instalações do município. Entendeu? Então, em relação às guardas, ó, no artigo 144, eu acho que cai isso aqui. Ele diz que a guarda ela é utilizada para a proteção de bens, serviços e instalações do município. Beleza? Em relação à segurança viária, que ela é exercida. A segurança viária é a preservação da ordem pública nas vias públicas. Então, o que é que compreende a segurança viária? É quando a gente tem uma educação de trânsito, as engenharias, os semáforos, tá certo? Fiscalização de trânsito, tudo isso aí para preservar a segurança pública nas vias. Então, ó, a segurança viária compreende o quê? A educação, a engenharia e a fiscalização de trânsito. Beleza? Outra coisa, Muniz. Compete a quem fiscalizar, fazer essa fiscalização de trânsito? União não entra. É Estado, Distrito Federal e município. Então, compete no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o quê? Através de quem? Dos seus órgãos e entidades executivas, mais os agentes de trânsito, estruturados em carreira, fazer essa segurança viária. Então, a União não entra. Pode prestar atenção aqui, ó. Então, os órgãos e as entidades executivas, juntamente com os agentes de trânsito, eles vão fazer o quê? A segurança viária nas vias públicas. Que compreende o quê? Educar,
a engenharia do trânsito e a fiscalização. Beleza? Coloquei algumas competências da Polícia Federal, que pode cair. A Polícia Federal é um órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira. E uma das competências dela é fazer a Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteira. Exercer a função de Polícia Marítima, Aeroportuária e Polícia de Fronteira. Não esqueçam desse artigo, tá? Pode cair. Isso aqui é a competência da PF. Beleza? E quando falar quem é que vai reprimir o tráfico, contrabando e descaminho, ó. Tráfico, contrabando e descaminho também é a Polícia Federal. Polícia Marítima, Aeroportuária de Fronteira, Polícia Federal. Tráfico de drogas, contrabando e descaminho, Polícia Federal. Beleza? Com isso, terminamos a nossa revisão de Direito Constitucional. Acredito que cai essa parte e vamos aguardar para a próxima revisão. Tá certo? Então, um grande abraço, vamos à luta e vamos à aprovação.